Muito bem, 5 de janeiro do ano de 2026, estamos chegando para o tempo das apresentações do nosso programa Comunicações da Palavra, 19 horas e 57 minutos, registrando, marcando a nossa chegada nesta preciosa noite, segunda-feira. Estamos retornando depois ou após alguns dias de recesso e agora estamos retornando para que daqui por diante, até chegarmos novamente no mês de dezembro, vem conosco e te faremos bem. Vem para as comunicações da palavra, você também. 19 horas e 58 minutos, até as 20h30, esse nosso tempo. Agora eu quero tentar pelo menos, ver se dá certo, apresentar o programa, esse nosso tempo de atividades, nessa cadeira confortável que a gente pode encostar aqui, talvez seja até mais interessante dessa maneira, dessa forma. Vamos mudar um pouquinho. Aliás, o ano novo, eu comecei fazendo algumas alterações, algumas mudanças, um novo ciclo, nova fase, um novo momento. Segunda-feira nós estamos entregues ao Salmo 119 e o companheiro do Salmo 119 nesse nosso tempo de segunda-feira é o Salmo 19. Mas nós estamos, devido aos versículos em maior quantidade no Salmo 119, por um tempo eu quero levá-la a familiarizar-se, a conviver com o Salmo 119, e você vai perceber nesse nosso convívio, nesse nosso envolvimento com o Salmo 119, que você vai, quase que sem perceber, assimilar, ter na sua memória, na sua mente, essa composição poética do Salmo 119. O alfabeto hebraico, 22 letras. E aí nós temos então porções para cada letra, porções iguais de 8 versículos, totalizando então 176 versículos que em algum momento vão tomar posse na sua mente, no seu pensamento, e vai certamente ser fundamental e importante na sua vida, no seu viver para Cristo, porque a palavra que destaca no início do Salmo 119 é a palavra bem-aventurados. O bem-aventurados está como sendo a primeira palavra no versículo 1, como também no versículo 2. E o Salmo 119, ele inicia falando sobre a felicidade e bênção de uma vida íntegra, reta e obediente à lei ou à palavra de Deus. Daqui a pouquinho, às 20 horas, já são 20 horas. Que coisa, hein? Uma distraçãozinha para a gente, eu introduzindo aqui, conversando com você, já são 20 horas e 1 minuto, e eu tenho então a leitura dos primeiros 8 versículos. Nós vamos iniciar o ano destacando esses primeiros 8 versículos do Salmo 119. São 22 porções que eu tenho que fazer ao longo do ano, que eu tenho que apresentar, que eu tenho que estudar com você ao longo do ano. Eu estou retornando, eu tenho certeza que alguns não estão esperando o nosso retorno, mas nós estamos retornando. Eu espero que você já tenha se conectado, já tenha nos encontrado e juntos seguirmos até às 20h30. Pode marcar aí, se possível, o seu
o seu cumprimento, o seu boa noite. E nós vamos à leitura do Salmo 119, dos primeiros 8 versículos, que são os primeiros 8 versículos que a gente vai batalhar, porque é só segunda-feira que nós estamos com o estudo do Salmo 119. Então você tem toda semana para conviver com esses 8 versículos dessa primeira porção em estudo. Logo, logo vem a segunda porção, a terceira, e são 22 porções ao longo deste abençoado ano de 2026. E aí, você começou o ano com alvos, com planos, com ideais, mas principalmente sendo você alguém com a percepção de colocar-se inteira e completamente debaixo da sujeição e da vontade do Senhor para a sua vida. Isso é muito importante, você entregar-se ao plano e propósito de Deus para você neste ano. Então, este ano 2026, há uma vontade, há um plano, há um intento de Deus para as nossas vidas. E queremos crer que venhamos alcançar o intento, o plano, a vontade de Deus em comunicações da palavra para os dias deste novo ano que já começou, e temos apenas 360 dias. 5 já se foram praticamente, né? Daqui a pouquinho já vem o 6º dia e de repente estaremos lá no 365, quando então será o dia 31 de dezembro desse ano. Quem apareceu ali? O Felipe, que apareceu ali? Quem está dando joia para nós? É o Felipe? Quem está dando joinha? Pode mandar joia, coração, tá? Fica legal, a gente vai tendo esse contato com você que nesta noite tem esse momento para se unir a nós e juntos estarmos na palavra nesse momento. Vou à leitura do Salmo 119, os primeiros 8 versos. Este salmo que traz as 22 letras do alfabeto hebraico, Aleph. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade ou mal, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera, oxalá, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então, não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Aí a porção dos primeiros 8 versículos do Salmo 119, esse salmo que já nesse primeiro trecho da palavra, esses primeiros 8 versículos, celebra a felicidade e a integridade de quem vive conforme a lei, a palavra de Deus. E quem vive conforme a lei e a palavra de Deus é alguém que vive buscando a Deus de todo o coração, obedecendo aos seus preceitos e desejando firmemente andar em seus caminhos para louvá-lo com sinceridade. Bem-aventurado os retos, os íntegros em seus caminhos. É interessante que
O versículo 1 ele fala sobre a felicidade e a bênção de uma vida íntegra e obediente à lei de Deus. O versículo descreve então: bem-aventurados, felizes os que seguem um caminho reto e a lei do Senhor. Contrastando então a felicidade com os caminhos do mundo e enfatizando que a integridade e a obediência levam a bênçãos. E aí o ponto-chave do Salmo 119, aqui no versículo 1, é trabalhar conosco essa questão da alegria na obediência. Há uma alegria em obedecer. Então a felicidade, a bem-aventurança, ela não é encontrada na falta de problemas, mas sim em viver de acordo com a lei de Deus. Todos nós enfrentamos ou iremos enfrentar, conviver, ter nas nossas vidas provações. Nós passamos por provações, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas. É impossível você deparar com alguém que não tenha nesta área ou naquela determinada área da sua vida problemas, dificuldades. Então a felicidade, a bem-aventurança não é encontrada na falta de problemas, na falta de contratempos. Não, ela é encontrada em viver de acordo com a palavra, de acordo com a lei de Deus. Este é o alvo ideal do Salmo 119. Este é o princípio do Salmo 19. Obedecendo aos preceitos, mandamentos, estatutos e desejando com sinceridade, desejando firmemente andar nos caminhos do Senhor, podendo louvá-lo. Isso é importante porque estabelece o tom de amor e compromisso com a palavra divina como fonte de bem-aventurança e proteção contra o mal. Nós estamos aprendendo e viveremos aprendendo a importância de obedecermos a palavra de Deus, de nos apegarmos à palavra de Deus. É importante que cada dia nós tenhamos um tempo, assim como você tem um tempo para ter as suas refeições, almoço, janta, enfim, você tem que ter um tempo para você se alimentar fisicamente. Também você deve ter um tempo para ler, estudar, meditar na palavra de Deus. É muito importante este aspecto na nossa vida. Aprender a ter apreço, estima pela palavra de Deus. Eu estou dizendo para você, o que eu sempre trago em percepção na minha vida, no meu coração. Os meus melhores dias, os dias em que eu desenvolvo uma melhor alegria, uma felicidade tal, independente dos problemas, é estar na palavra do Senhor, lendo a palavra. Então eu iniciei o ano, espero que você também tenha iniciado o ano lendo a palavra de Deus, tendo um plano de leitura da palavra de Deus. Por que é tão importante isso? Porque quando eu e você, nós oramos, é o ato, a ação em que eu e você falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E muitas vezes, meditando num texto, nosso pensamento é: Deus, fala comigo na sua palavra. Fala comigo
nesse trecho da palavra? O que eu aprendo aqui? O que vem para a minha vida? E a Bíblia é uma fonte, eu sempre tenho dito isso e volto a ressaltar, é uma fonte inesgotável. A primeira consulta dá tanto prazer quanto a milésima. A fonte é a mesma, mas a água está sempre fresca. E por que está sempre fresca? Porque é uma fonte inesgotável. É importante, fundamental isso na vida. Lembro-me que no ano de 1985, está muito longe e muito distante para muita gente, não é? Já vamos esse ano para 41 anos. Mas eu comecei aquele ano devotando-me à memorização da palavra do Senhor. Naquele ano, eu separei o Salmo 37 para memorizar. Mas tive a oportunidade, naquele ano, de memorizar outros textos da palavra de Deus que muito contribuíram de maneira desafiadora, de estímulo para a minha vida e viver cristão. Então tenha este ímpeto, talvez algo vai acontecer com você. Você vai admirar, apreciar e familiarizar-se de tal maneira com o Salmo 119, que toda a dificuldade possível da questão dos 176 versículos, quantidade, você vai descobrir o segredo que de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, realmente a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho, ao longo de um período, de um tempo, você vai amar o Salmo 119. Você vai caminhar pelo Salmo 119. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Bem-aventurado, pegando o versículo 1 e 2, os íntegros. Felicidade, bem-aventurança, vem de uma conduta irrepreensível, íntegra, busca isso, que segue a lei do Senhor e o busca de todo o coração inteiro, sem duplicidade, com compromisso, com zelo, com apreço pela palavra do Senhor. Aí vai dizer o versículo 3. Versículo 3. E não praticam iniquidade ou mal, mas andam em seus caminhos. Ou seja, quem vive nos caminhos de Deus não se entrega ao mal. Há uma conexão direta entre obediência e retidão. Você quer ver uma coisa interessante? Nesse ano 2025, o nosso texto para memorização na nossa igreja, já no começo do ano, já estabelecemos e ficamos todo um ano memorizando, trabalhando no Salmo 33. E como foi maravilhoso conhecer todo o texto do Salmo 33 e convivendo a ponto de ter o texto todo na mente. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o quê? O louvor. Percebe? Há uma ordem para que o justo se alegre e ao mesmo tempo mostra que esse justo, pois aos retos convém o louvor. Então há um regozijo no Senhor. Louvar o Senhor com a harpa, com o instrumento 10 cordas, cantar-lhe um cântico novo, tocar bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis, no Salmo 33, versículo 4. E o versículo 5 mostra para nós o Salmo 33, ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. E vai ver o versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo Espírito
da sua boca. Mostra que Deus, no versículo 7, ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. É tão gostoso de falar que eu vou falando assim, quando vem dá para falar os 22 versículos. Então, o versículo 3 do Salmo 119, não praticam o mal, estão vivendo nos caminhos de Deus, não se entrega ao mal. Aliás, vai combater o mal. Vai combater o mal. E no versículo 4 há uma ordem divina. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Há uma ordem divina. Deus ordenou os seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos, para que sejam o quê? Fielmente o quê? Para ser obedecidos. É uma instrução divina, não a sujeição. É para ser obedecido. Aí você vai ter no versículo 5 o desejo do salmista. Quem dera que meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Quem dera, oxalá, que meus caminhos fossem dirigidos. O salmista expressa um profundo anseio. Quem dera. Um profundo anseio por caminhos firmes e obedientes, visando não ser humilhado ou confundido com decepção diante dos mandamentos. E no versículo 7, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. E o versículo 8, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Aí vem louvor e o compromisso final. Aprender as justas ordenanças leva a um louvor sincero. E a estrofe termina com uma determinação do salmista em obedecer aos decretos e o apelo para que Deus não o abandone. Lembrando então que o tema central desses primeiros 8 versos é a felicidade e a segurança que vem da total devoção à palavra e aos mandamentos de Deus. E nessa noite nós estamos então com os primeiros 8 versos. Na próxima semana eu vou entrar na segunda porção, mas muito provavelmente na próxima semana eu já tenha me familiarizado com esses primeiros 8 versos. Eu quero estar recitando e sempre falando para que você venha familiarizar-se. Bem-aventurados os retos que andam em seus caminhos. Aliás, bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Então, já estou memorizando o primeiro. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, os seus testemunhos, aliás, e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. 20h20, tempo da oração nesse momento. Orem por nós e estaremos também orando por vocês, tá? Você que está assistindo, está nos acompanhando nessa noite, eu vou estar orando por aqueles que estão na transmissão, embora não saiba quem são, mas eu vou estar orando por você, outros que vão assistir a gravação fica por algum tempo no Face, mas ela vai também para o nosso canal no YouTube. Orem pelo nosso trabalho, Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, 19h55, às 20h30. Eu estou reservando um tempo agora para a oração daqueles pedidos por pessoas que temos, por amados que temos orado. Eu tenho esse livro aqui, vai ficar tão confuso para você, as letras dele, por causa da forma como nós estamos transmitindo. É Diante do Pai, Mensagens de Oração. É de um conhecido nosso, do pastor José Heraclides da Silva Vargas. Eu gostaria de que você se interessasse por um exemplar desse livro e a gente faz com que ele chegue até você. Vamos descobrir a melhor maneira, a melhor forma, tá? Mas se você quer ter um exemplar desse livro, este aqui poderá ser seu. Diante do Pai, Mensagens de Oração. É um livro que vai
certamente ajudá-lo na sua entrega ao estudo da Palavra de Deus. 2022, deixa eu orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Primeiro programa do ano de 2026, tá? Quase que eu resolvo começar a semana que vem, dia 12, mas falei, não, eu tinha dito dia 5, dia 5, portanto, se faz neste dia, então, mãos à obra, não é? Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai Celestial, é sempre um tempo deveras realmente importante quando nos entregamos à comunicação da palavra do Senhor. Abençoados sejam, ó Deus, todos quantos entregar-se-ão a assistir ou a acompanhar ou em dado momento serem tocados pela nossa transmissão, que vai virar uma gravação. Seja este tempo abençoado pelo Senhor, tanto quanto cada pessoa, ó Deus, que receber essa palavra, que essa palavra alcance lugar dentro do plano e propósito do Senhor, da maneira como apraz o Senhor assim fazer em cada coração de pessoas que vão receber essa palavra, Deus. Ó Deus bendito, graças te dou por cada apresentação, pela direção e obra do Santo Espírito. Bendito Deus, temos amados que estão padecendo, estão enfermos. Eu quero lembrar o Luiz Antônio, Senhor, a sua família. É a oportunidade para testificar da palavra do Senhor com a família. Tem isso sido bem perceptível ao meu coração, falar com a família, trazer a família para reunir na casa do Senhor. Oro também pela missionária Angélica, Deus, derrama graça sobre a vida dela, Pai, e dá-lhe melhores e bons resultados no tratamento que ela está fazendo. Oramos por ela, pelo esposo, oramos também pela irmã Cláudia, Deus, hemodiálise, a diabetes, pressão alta, o controle que vem do Senhor alcance o procedimento, tudo quanto ela tem que fazer, em se tratando deste aspecto no seu tratamento que acontece diariamente, Deus. Também oramos pela irmã Inês em Ribeirão Preto, aguardando, e agora neste ano, não se sabe quando, mas ela aguarda a cirurgia que resta fazer nas vistas, ó Deus, que ela seja abençoada pelo Senhor. Oramos também, bendito Deus, pela nossa igreja, a Igreja Bíblica de Barretos, conferência que nós teremos, a oportunidade de visitantes estarem chegando. Oramos pelo preleitor, que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor, e tenhamos um tempo da igreja se edificar, quanto também de pessoas sem Cristo serem alcançadas a salvação em Cristo Jesus. Por tudo graças e oro nesse momento, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sendo com todos vós. Amém. Estamos chegando a 2026, é tempo de partir. Até amanhã, Deus abençoe a todos.